Jornal da Nova Tropical, focada o tempo todo na informação. No Jornal da Nova Tropical, entrevista. Olha, hoje a nossa convidada toda especial é a prefeita, né? Ela está prefeita na cidade de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que concorre à reeleição. O partido é o PSL, a coligação é Sorocaba, Força e União para Crescer, e tem os partidos de apoio, MDB, PSL, PSC, PSB e também Patriota. Bem, candidata Jaqueline, bom dia, que bom tê-la participando aqui conosco. Está tudo em ordem? É um prazer estar aqui com vocês da Nova Tropical. Um bom dia a todos os colaboradores da rádio, a todos os ouvintes. Nós estamos à disposição. E a gente agradece a sua participação aqui conosco. Tá com saúde, tá com fôlego, tá otimista, tá gostando da maneira da condução aí da campanha, ou tem que mudar a estratégia, às vezes em função de coisas que acontecem nesse trajeto aí? Olha, Maria, na realidade a campanha ela é extenuante, né? A gente não para, a gente tem que combinar o tempo da administração da prefeitura, que a gente fica praticamente o tempo inteiro na prefeitura, e na sequência estamos também em campanha. Como disse, é cansativo, mas é uma missão. Acredito que vai valer a pena cada segundo desse ritmo nosso, que é um ritmo bem louco. Imagino. Rede social, nessas horas, ajuda, impacta e expõe demais? Enfim, que avaliação dá para fazer, candidata? Moreto, eu, na realidade, as redes sociais, eu não tenho muito tempo para a gente acompanhar, mas o tempo que eu consigo no dia, eu estou acompanhando, estou vendo toda a movimentação da nossa campanha, a manifestação das pessoas. A gente percebe que as pessoas estão interagindo bastante, estão gostando da forma que estamos levando a campanha, uma forma tranquila, harmônica, sem ataques, respeitosa. Mas a gente sabe que as redes sociais, elas fazem e desfazem, né? Muitas pessoas, infelizmente, se escondem atrás das redes sociais para tomar algumas atitudes, denegrir a imagem das pessoas, desqualificar, mas isso faz parte. A gente ainda acredita que conseguiremos, num futuro breve, com que as pessoas sejam mais respeitosas nas redes sociais, não nos esquecendo que a gente tem que respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. Tá certo. Candidata, fazendo uma correlação aqui, se nós estivéssemos numa pista de corrida, vamos imaginar numa São Silvestre, se bem que esse ano não vai ter por conta da Covid, mas enfim, tem lá aquela lista, né, aquela faixa lá que todo mundo tem que estar na mesma posição antes do tiro, antes da largada. A senhora se imagina um pouco à frente por estar prefeita da cidade de Sorocaba ou não? Não, eu não acredito. Eu acredito apenas que, estando à frente da prefeitura há um ano, Moreto, eu tenho um conhecimento sedimentado, um conhecimento muito embasado da realidade de Sorocaba. Então, veja que eu sei exatamente o que está acontecendo do ponto de vista administrativo em cada secretaria. E nenhuma proposta do meu plano de governo, ela é feita com base em achismo, com base no que eu quero ou no que politicamente vai ser interessante. Todas as minhas propostas constantes do plano, elas são embasadas naquilo que o orçamento de 2021 vai permitir, e ainda acreditando que com a retomada econômica pós-Covid, nós conseguiremos melhorar a economia nacional e, consequentemente, fomentar a economia local. Tá certo. Candidata, como a gente estabeleceu com todas as assessorias, não seria diferente com a senhora.
Nós estabelecemos aqui um tempo de 45 minutos, começamos com um certo atraso, até definimos aqui a nossa coligação, enfim, né? Estou falando em conexão e coligação ao mesmo tempo, estou no ritmo das eleições aqui. Então nós vamos até 9h28, desde que a sua agenda permita, porque eu sei que a senhora tem um compromisso às 9h30 lá no aeroporto. Aliás, depois eu quero que a senhora nos explique aqui o que está levando em termos de argumentos e de projetos para o nosso aeroporto, que passa por um momento muito bacana, muito importante de transição, e isso para a cidade é fundamental. Professor Rudney Vieira está aqui conosco também, tem perguntas, tem colocações, e hoje nós estamos conversando com a atual prefeita da cidade de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, que é candidata, Rudney, à reeleição. Sim, candidata Jaqueline, muito bom dia, é um prazer conversar com a senhora. Eu trabalhei por mais de 30 anos em escolas e nos últimos 6, 7 anos na gestão escolar. Convivi com muitos jovens e muitos, eu não vi a motivação, mas na minha função social como professor, como diretor de escola, eu tentava motivar, dar bons exemplos, mas eles diziam que era difícil o trabalho, isso por conta da lei também. Eu acompanho os estudos de muitos alunos, os trabalhos deles, muitos deram certo, mas eu sinto que muitos também eu não consegui demovê-los daquela ideia, a senhora sabe muito bem disso, com relação à segurança pública, a sua trajetória de 30 anos de segurança pública. E a questão que eu tenho é direta. O que de efetivo o seu plano de governo contempla a esses jovens que ficam à mercê da criminalidade? Bom dia, Rudney. Obrigada pela pergunta. A gente que trabalha na área de segurança, embora eu tenha passado a inatividade, me aposentei em 2017, eu estou permanentemente em contato com a área de segurança pública, ela está introjetada na minha personalidade, na verdade. Hoje, com a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, nós temos uma penetração muito grande junto à segurança comunitária. E nós sabemos, Rudney, é triste essa constatação, que os jovens, não só em Sorocaba como no Brasil, quando eles ficam ociosos, quando eles não têm respaldo familiar, eles ficam à mercê da criminalidade. Criminalidade esta que utiliza os jovens como autores imediatos, porque num primeiro momento eles estão numa situação de impunidade maior que o autor maior de 18 anos. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, estabelecer mecanismos de orientação aos pais para que haja um maior controle educacional e também aquele controle legal que cabe aos pais. Afinal de contas, do ponto de vista jurídico, são os pais que são os responsáveis pelos filhos até os 18 anos, pelos atos dos filhos. Bem, isso falando do ponto de vista legal. Daí vamos para o segundo passo, que é uma educação de qualidade. Educação de qualidade, uma educação inclusiva. Nós entendemos que quanto mais mecanismos atrativos na área educacional a gente estabelecer, a gente criar, seja aí no ensino fundamental 1, da primeira à quinta série, quanto no ensino fundamental 2, sexta ou nono ano, que é o período que as crianças já começam a ficar em maior situação de vulnerabilidade em relação à criminalidade. Se a gente melhorar esses atrativos, seja com relação às aulas, ao currículo, por exemplo, nós pretendemos inserir no Fundamental 2 aulas de robótica, no currículo do Fundamental 2. Isso vai atrair ainda mais os jovens que hoje estão nesse movimento de tecnologia digital. Também no contraturno, esse é uma perspectiva, aliás, um projeto, porque faz parte da minha vida. Eu pude, no contraturno, fazer inglês dos 9 aos 16 anos. Com muita dificuldade, meu pai pôde pagar escola de línguas, isso com bolsa. Então, vocês imaginem os nossos jovens, no contraturno, no Fundamental 2, poderem ter um centro de línguas, ou seja, a escola se transformar numa escola bilíngue,
para o aprendizado de uma segunda língua. Vai qualificar mais, em primeiro lugar, vai atrair mais o jovem, que vai aprender uma nova língua para ele, inclusive, poder utilizar no seu dia a dia, nos games, nas suas incursões na internet, e também vai qualificá-lo mais para o mercado de trabalho. E também, vejam, é importante um trabalho integrado, Rudinei, integrado. Família, escola, comunidade e, lembrei, tem um outro fato importante, além do Centro de Línguas, além de melhorar o currículo, colocando aula de robóticas, a gente criar nos centros esportivos que hoje estão ociosos, parados, escolinhas de esportes, para que esses jovens que hoje ficam ociosos nas ruas e com possibilidade de ser cooptados por marginais, que eles passem a ter uma atividade de lazer esportiva, que além do ponto de vista do ganho da saúde, também vai tirá-los das ruas. Em todo esse processo, prefeita, há a ideia da utilização dos prédios do Sabe Tudo? Também temos essa ideia de reativar os Sabe Tudo, colocando no contraturno aulas específicas, matérias específicas que atraiam os jovens, seja na área de tecnologia digital, na área cultural, enfim. São prédios que infelizmente foram desativados, acredito que em 2016, vejam que foi um dinheiro gasto, e que hoje os prédios estão ociosos, muitos deles sendo utilizados como abrigo, como acolhimento para pessoas em situação de rua. Nós vamos sim reativá-lo, não só para fazer jus ao gasto que o poder público fez quando instalou, como principalmente para dar uma utilidade pública para esses prédios. Tem ouvinte participando, interagindo o tempo todo conosco, até porque, como acordamos aí com as assessorias, as redes sociais estão todas elas disponibilizadas. Só quero aproveitar o gancho, viu, candidata, já que estamos falando de jovens, e jovens tem tudo a ver com a educação, e a gente sabe da importância que tem a educação na vida de todos nós, para o jovem em particular. Recentemente a senhora tomou a decisão de fazer com que as aulas presenciais, principalmente para a rede municipal, fiquem só para o ano que vem, a partir de 2021, tá? E aí, escolas estaduais é um problema mais em nível de governo, né? E as particulares com toda a sua autonomia. Nem todas as lideranças da educação na cidade de Sorocaba digeriram bem esta sua decisão. Pensando melhor depois, a senhora continua convicta, achou que foi a melhor decisão para a oportunidade, candidata? Com certeza, embora haja, como você disse, divergências, nós sempre temos o foco na maioria. Cada um, eu respeito a opinião de cada um, isso é o espírito democrático da sociedade, da administração pública, mas nós fizemos exatamente o que cidades do mesmo porte, inclusive menores, fizeram, uma consulta junto à comunidade escolar. A decisão não partiu única e exclusivamente da prefeita. Nós consultamos os pais e responsáveis dos alunos das 5 escolas municipais que compõem a rede. E, em sua maioria, 88% entendeu que não seria interessante, aliás, não queriam que os filhos voltassem às aulas esse ano por temerem a contaminação, por temerem os riscos da doença, da Covid-19. Então, vejam, a decisão não foi uma decisão tomada de forma aleatória, sem respaldo. A grande maioria das cidades, talvez a totalidade, não tenha voltado, o Estado não tenha voltado às aulas esse ano. Em primeiro lugar, pelos riscos decorrentes da pandemia e pela falta de segurança nesse sentido, para evitar a proliferação da doença. Tá certo, candidata, não estranhe não, viu? Cada vez que esse canarinho se manifesta é porque tem ouvinte com perguntas. Muitas das perguntas, como a senhora já está respondendo, então a gente vai passando. Mas tem uma aqui, pois não, Gino, vamos lá. Bom dia, prefeita Jaqueline.
A Antônia, do Jardim Refúgio, ela mandou a seguinte, duas questões, na verdade. A primeira, ela mandou assim, ó: com a pandemia, os ônibus em Sorocaba começaram a circular em número reduzido. 40%, né? 40% da frota. Ocorre que praticamente tudo voltou a funcionar normalmente, mas os ônibus em algumas linhas continuam em 40%, como a linha 13, que vai até o Hospital da Unimed, a 27 Jardim São Carlos, 71 Panorâmico, a 1 do Jardim Sandra, que vai até o Bos. E ela disse que já reclamou na URBS e não teve resposta ainda. E a segunda, que ela já emendou aqui também a pergunta, que Sorocaba também precisa cuidar da água, que temos muitos cursos de água, muitos córregos, mas todos poluídos. Se você tem alguma política com relação a isso. É mais para prefeita do que para candidata, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Antônia, obrigada pela pergunta. Com relação ao primeiro questionamento, que é o número menor de ônibus da frota, nós começamos em abril, nós tivemos que passar para 60% da frota em razão das restrições econômicas e do número de atividades econômicas que foram diminuídas. Nós não tínhamos aulas, muitos comércios não abriam, apenas alguns tipos de comércio, então era compatível, 60% era compatível com o número de usuários à época, depois 70%, e em razão de toda a deficiência, vejam, o município, assim como as pessoas, as empresas, os comerciantes, ele suporta desde abril, começo de abril, uma queda na arrecadação inominável. Por quê? Porque o comércio parou de funcionar em grande parte. Nós tivemos uma economia com uma retranca, uma economia global, nacional e, obviamente, afetou a municipal. Nós tivemos perdas significativas na economia, inclusive no nosso orçamento. E então, o que aconteceu? Nós contingenciamos nossas despesas, todas as áreas, principalmente aquelas onde a gente tinha maiores contratos. O que é contingenciar? É reduzir, é diminuir despesas. E também fizemos uma redução de 25% no contrato de transportes. Não poderia ser diferente, senão nós não conseguiríamos pagar nossas contas, inclusive contas da área de saúde. Não teríamos hospitais, não teríamos pagamentos de fornecedores, não teriam medicamentos, não teríamos laboratórios, enfim. Para equacionar essa dificuldade financeira, suprimimos alguns contratos, dentre os quais o de transporte. Então, hoje nós temos 100% da frota funcionando, sim, mas dentro da redução dos 25%. E, dentro disso, nós priorizamos aquelas linhas onde há maior número de usuários no pico. No entrepico, existe uma redução de ônibus, porque houve a redução do contrato. Mas tenha certeza que eu vou repassar, só peço depois, Rudinei e Doreto, que você possa me passar quais são as linhas que a dona Antônia mencionou, para eu passar para a URBS. A segunda pergunta era com relação aos córregos, a despoluição dos córregos. Isso está sendo feito já há 3 anos, os córregos estão sendo despoluídos, existe um trabalho muito efetivo nesse sentido por parte do SAI. Nós observamos que, inclusive, os serviços do SAI, eles estão muito mais ágeis. Os pedidos dos munícipes, dos consumidores, são atendidos num tempo muito maior. As ações de reparos, as ações próprias do SAI, tanto na área de esgoto quanto de tratamento de água, estão muito mais rápidas. Vejam que agora em novembro nós teremos uma estação de tratamento de água, a ETA do Vitória Régia, que é inovadora no Brasil. Ela capta água do Rio Sorocaba para atender muito melhor a Zona Norte, capta
água e trata com um sistema moderno de ozônio. Então, nós vamos ficar menos dependentes da represa de Tupararanga. Então, os riscos de estiagem que levam a termos um desabastecimento na área da Zona Norte vai diminuir bem. Tá certo. Candidata, em 2016 a senhora se elegeu pelo PTB, né? Na condição de vice-prefeita, ao lado do Crespo, na oportunidade. Aí flertou com o PDT por alguns momentos, né? E hoje está no PSL. Então estou fazendo uma viagem aqui, tá? Começo com Campos Machado, passo por Ciro Gomes e hoje Bolsonaro, embora o Bolsonaro esteja sem partido. Eu pergunto para a senhora, esses partidos ideologicamente eles se falam? Veja bem, Moreto, eu sou uma pessoa muito prática e, acima de tudo, entendo que temos que ter um norte quanto ao que pretendemos fazer na nossa vida. Como servidora pública, eu nunca me filiei a partido, até que em 2016 acabei indo para o PTB. Porque nós, para participarmos do movimento político eleitoral, você tem de estar afiliado a um partido. Claro. Não dá para você ser independente. Então, dentro de alguns aspectos, esses 3 partidos, eles têm consonância com ideias ou com valores que eu tenho comigo. Isso não significa que os 3 partidos tenham integralmente que eu esteja, vamos dizer, em conformidade com os preceitos partidários em sua totalidade, mas existe sim vamos dizer, algo que me diga que eu posso ir para esse partido, ou circunstancialmente, porque vai atender os meus objetivos para operacionalizar a gestão. Então, como gestora, eu não posso colocar só ideologia, eu também tenho que colocar ao meu lado, para poder assumir uma gestão, aquilo que politicamente vai garantir à população uma maior permeabilidade junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, ou seja, vai me dar possibilidade de agir em prol da população, tendo essa particularidade voltada àquele partido. Tá certo. Candidata, jornalisticamente eu tenho que lhe fazer esse tipo de colocação aqui, a senhora fica muito à vontade para responder. Entendo o êxito, né, nessas eleições e assumindo a cidade de Sorocaba a partir de 2021. A senhora tem uma fórmula diferente de administrar a questão do seu secretariado, os nomes, as funções, se serão técnicos, se serão políticos. E por que eu faço essa colocação? Para se evitar, primeiro, suspeição, trocas constantes e até possíveis improbidades. Eu concordo com você, aliás, sempre tive isso como meta. Infelizmente, meta como servidora pública, como gestora. Infelizmente, o Brasil precisa avançar muito nas questões de foro político quanto à administração pública. Indicações de políticos, de agentes políticos, para satisfazer seus interesses ou a satisfazer interesses de grupos. Inicialmente, eu sempre tive comigo que as indicações para secretarias deveriam recair sobre servidores públicos, mas não acho que devam ser apenas. Acho que deve haver, sim, um equilíbrio, servidores públicos e não servidores, até porque a gente vai conseguir trazer pessoas com outras óticas para compor a administração e fazer a máquina andar. Porém, a questão de critério técnico, ela não pode ser colocada de lado. Tecnicamente, o indivíduo tem de estar em consonância com a sua secretaria, ele tem que entender da sua área para poder liderar, para poder chefiar, para poder comandar, para poder fazer, né? Se a pessoa ela não entende da sua área, ela vai ter dificuldade para manter o tônus da administração. Então, reafirmo, sempre a escolha de secretário incidirá sobre a questão técnica. Tá certo. São 9 horas com mais 4 minutos. Gentilmente, hoje nós estamos conversando
com a candidata Jaqueline Coutinho, nos atendendo aqui, participando dessa nossa programação. Aliás, tem uma vasta agenda ainda para esta quinta-feira, mas nos atende e a gente fica muito feliz com isso. Pois não, Rodrigo Vieira, mais perguntas, vamos lá. Candidata Jaqueline, eu vejo no plano de governo da senhora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela oferta muitos cursos da Unitem. E eu lembro, quando eu era diretor de uma escola da Vila Barão, as filas que se formavam na madrugada ou até mesmo no dia anterior. E um dos seus eixos de atração das empresas com relação também está intimamente ligada aos cursos ofertados pela Unitem. Como que se dará isso? Bem, nós vamos ampliar esses cursos. A inscrição para esses cursos será feita por aplicativo. Até acredito que para o último curso já tenha sido feito por meio digital. Não vamos mais permitir que pessoas fiquem nas filas, sujeitas a intempéries, para participar de cursos. Então, vamos usar a tecnologia digital, os meios disponíveis na internet para facilitar a vida dos nossos candidatos. E também não só vamos qualificar e trazer outros cursos, como já trouxemos nesse último ano, cursos na área de gastronomia, de artesanato, de beleza, de microempreendedorismo. Faremos as parcerias, não podemos nos esquecer em fortalecer as parcerias com o Sistema S, com o SEBRAE. Inclusive temos uma conversa com o diretor do SEBRAE, o diretor regional, com relação à produção inclusiva. Vamos atrair mais jovens e mulheres empreendedores através de orientação a partir da Secretaria, da SEDETUR e principalmente, Rudinei, uma coisa importante, a gente vai dar uma ênfase àqueles microempreendedores informais, os MEIs, e também os microempreendedores, para que eles tenham um respaldo desde a prospecção com relação ao empreendimento, aqui, quando eles pretendem fazer o empreendimento, assim como com relação à caracterização do empreendimento, a consolidação e a manutenção do empreendimento. Ou seja, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e os mecanismos por ela disponibilizados, nós estaremos fazendo com que esses microempreendedores eles se sintam respaldados pelo poder público para poderem avançar no empreendimento, para não se sentirem órfãos no momento que a retomada exige um maior avanço, uma maior rigidez do poder público para que isso ocorra. 9 horas com mais 7 minutos, mais perguntas por aqui, pois não, Gino? Voltei, estava lendo outra pergunta aqui. Vamos lá. Sobre segurança pública, o Richard, tem duas de segurança. O Richard Ferreira, da Vila Fiore, disse assim: como a GCM pode inibir mais a venda de cigarros na região do mercado municipal, pois ficam várias viaturas em determinados momentos do dia, eles vão embora e as pessoas voltam a vender. Eu já volto com a outra pergunta. Pois não, candidata, vamos lá. Tá. Richard, obrigada pela pergunta. Inclusive, nós fizemos uma ação há alguns meses, a questão de 4 meses, para estimular ainda mais o patrulhamento por parte da GCM no entorno do mercado municipal. Eu fui delegada do 5º DP que que cuidava da área central. 5º DP que era lá na Rua Pará. E nós sabemos que a questão da venda de cigarros contrabandeados ainda é um problema. E não só a GCM, como a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, deve atuar com rigor para que a gente não tenha esse tipo de crime aumentado na nossa comunidade. Agora, a GCM está fazendo um patrulhamento, a questão de 4 meses, um patrulhamento mais efetivo nessa região, mas, de qualquer forma, eu vou passar para o comandante do GCM essa sua observação, que após a saída das viaturas, existe um retorno por parte desses comerciantes ilegais, para que a gente possa coibir esse tipo de ação ilegal.
Candidata, com a candidatura do Rodrigo Manga correndo o risco de ser impugnada, isso acaba impactando na campanha, na sua estratégia? Hoje a senhora tem conhecimento de todo o processo. Que avaliação dá para se fazer? Na realidade, eu não tenho conhecimento de todo o processo. Eu sei que houve uma representação numa ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, promovida por um promotor eleitoral, MPE, mas não tenho conhecimento de toda a ação, até porque são mais de 300 folhas de representação. E, veja bem, a minha candidatura é minha candidatura. Sim. Eu tenho que me pautar pelo meu plano de governo, pelo meu trabalho voltado à população. Como eu disse, eu não aceito campanhas sórdidas, campanhas rasteiras, campanhas de baixo nível, campanhas que sejam feitas para desqualificar o outro candidato. Cada candidato tem a sua plataforma. A minha plataforma não é de desqualificar, de desmerecer o outro, até porque eu não preciso disso. Eu já tenho uma história enquanto delegada de polícia, enquanto prefeita. Eu posso convalidar a minha pessoa, a minha candidatura por tudo que eu já fiz. E, evidentemente, não vou resvalar em algo que seria até antiético. Tá certo. 9 horas com mais 11 minutos. As pessoas continuam interagindo, participando o tempo todo conosco. A gente segue com esta série de entrevistas. Candidatos de Sorocaba, candidatos aqui também da cidade de Votorantim. E hoje a nossa convidada é a candidata Jaqueline Coutinho, PSL, Coligação Sorocaba, Força e União para Crescer. Tem MDB, tem PSL, PSC, PSB e Patriota também. Fazendo uma avaliação da sua participação no debate, a senhora achou que foi bem? Olha, Moreto, eu nunca tinha participado de um debate, né? E eu acho que o debate, embora faça parte do formato de campanhas eleitorais, e obviamente dentro do que a democracia espera, mas acredito que o debate ele não se preste efetivamente a mostrar a plataforma do candidato, porque as perguntas e respostas, elas são às vezes muito curtas, o prazo para você responder, o tempo de resposta é 30 segundos, Sim. 1 minuto, é impossível você responder da forma que eu gosto de responder, que é de forma explicativa, de forma técnica esmiuçada, você responder em 1 minuto. Então, teremos outros debates, mas eu prefiro, pessoalmente, mais a oportunidade de você falar, como estamos fazendo aqui, de você poder palestrar, de você mostrar a sua plataforma em entrevistas. De qualquer forma, foi válido, ainda é uma forma utilizada em todo o mundo para que o candidato demonstre, fale sobre suas ideias, seus projetos. Mais perguntas por aqui, 9 horas e 12 minutos. Pois não, Gino? É verdade que terá monitoramento por vídeo nas escolas de Sorocaba? Daniel Dado Domingues, do Jardim Abaeté. Daniel, olha, é uma coisa que eu já vinha insistindo desde que a gente assumiu em 2017, ainda com o ex-prefeito. Mas isso não foi implantado à época e nós sabemos que nos últimos 3 anos, nós tivemos um aumento de invasões, depredações, danos em escolas e também em UBS. É triste, Daniel, a gente vê isso aí, porque são marginais, são criminosos que estão depredando o patrimônio público, que estão danificando aquilo que é do povo, sem se preocupar com o povo. Muitas vezes que os próprios parentes, familiares usam. Então vejam que eu entendo aí que esse tipo de crime é de uma sordidez, de uma gravidade, por isso eu peço à população, eu clamo à população, toda vez que observar que tem bandido, aí eu falo, é bandido, que está nas imediações de UBS, posto de saúde, de escola, com jeito que vai praticar crime, imediatamente, se houver suspeição, chamem a Polícia Militar, chamem a GCM, para que a gente possa prender esse indivíduo. Vocês não têm ideia de quantas escolas foram furtadas.
cabos, fios, pertences, objetos, equipamentos, quer dizer, causam prejuízo à população, esses criminosos. Mas voltando, por conta disso, nós estamos iniciando uma licitação de vídeo monitoramento para 160, não é para uma nem para duas, para 160 escolas do município, tá? São 160, incluindo creches, 6, Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Para a gente evitar esse tipo de crime, para evitar que os nossos alunos fiquem sem aula por causa da ação desses marginais. Eu estou acompanhando pessoalmente, ontem mesmo, como eu disse, eu não fico sentada no meu gabinete fazendo política, eu fico sentada trabalhando, gente. Eu leio CPL por CPL, processo de licitação, os despachos eu dou pessoalmente, manuscrito, e estou acompanhando. Ontem mesmo falei com o secretário de Educação, com o secretário de Governo, com o controlador e com o secretário da Fazenda, para a gente agilizar essa contratação. Estamos fazendo o termo de referência, finalizando, para que vá para iniciar a licitação. Então, em breve, teremos vídeo monitoramento. Isso não é promessa para o futuro, já está sendo feito. Como a senhora diz, isso não é promessa, isso é projeto, né? Um detalhe, agora estão atacando esses desocupados, né? Não quero usar o termo bandido aqui, mas não deixam de ser bandidos, né? Criminosos. Agora atacando também postos de saúde. Mais perguntas. A descobrir não é canarinho, é pardalzinho que está com esse barulho o tempo todo aqui, mas é bacana porque são as pessoas fazendo uma série de perguntas por aqui. Pois não, Rodney, você, 9h16 agora. Candidata Jaqueline, eu estou lendo aqui no seu plano de governo investimentos no mercado distrital. Como que se dará isso? Porque o mercado distrital ele só tem gente lá no domingo, que é feira. Gente, eu vou falar para vocês, esse aí é um projeto meu que eu vi na internet. A gente fica procurando ideias inovadoras, mas factíveis, que a gente pode realizar. Não é sonho impossível só para cooptar voto de forma a criar expectativas e não cumprir. Eu quero criar no mercado distrital um centro regional de cultura, de tradição e cultura sorocabana. Vejam, colocando, seja através de parceria público-privada ou de concessão, colocando box para alimentos regionais, produtos regionais, vestuário, acessórios regionais, podendo trazer nesse mesmo espaço, que seria, vou até falar para vocês, é um mercado que eu vi na internet, que tem lá em Londres, é um mercadão que a gente pode aproveitar a estrutura física e fazer uma reforma, deixar aquilo extremamente agradável, colocando ações culturais também, músicas, conjuntos, artistas expondo no meio dos corredores. Dá para fazer uma coisa muito legal. Então vai ser um centro regional, comercial, e de tradição e cultura regional, não é só de Sorocaba, regional. A gente pode vender mel, queijo, artefatos de couro, alimentos próprios da região, produtos próprios, enfim, é importante a gente resgatar um espaço que vai fomentar não só a cultura, como o comércio também. Tá certo, mais perguntas por aqui, vamos lá. Doutora Jaqueline, bom dia. Ismar Santos. Eu gostaria de saber da senhora qual o projeto na área de esportes para a cidade de Sorocaba. Nós sabemos que o esporte é saúde, educação e também segurança, como você mesmo já o disse. O ano passado você teve na secretaria o secretário Simila Marque, que fez um excelente trabalho movimentando toda a cidade, um dos melhores secretários de esportes nos últimos tempos aqui na cidade de Sorocaba. E eu gostaria, após esse período de pandemia, né, com mudanças de governo, enfim, o que é que você está projetando para a área esportiva nessa cidade que respira esporte? Bem, vamos começar pela questão
É Ismar? Desculpa. Ismar, é isso mesmo. Ismar. Obrigada, Ismar. Vamos começar pela questão de integrar educação, segurança aos esportes. Eu tenho observado que os centros esportivos da cidade, eles estão simplesmente parados. Isso há 2, 3 anos, não sei, não acompanhei as administrações anteriores e nós não pudemos realizar isso na nossa administração por conta desse período conturbado. Nós já assumimos em agosto, após a cassação do ex-prefeito, com um problema financeiro muito grande. Nós tivemos que reorganizar nossas dívidas, priorizar aquilo que era possível fazer, e esse ano nós pretendíamos fazer a reestruturação dos centros esportivos com um novo projeto, mas por conta da pandemia, por conta de não se poder aglomerar pessoas, não fizemos, mas faremos o ano que vem, que é uma reestruturação dos centros esportivos, melhorando a estrutura física e trazendo para os centros esportivos escolinhas de esportes em diversas modalidades, porque a gente atrai as crianças, os jovens, para que eles não só tenham uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, possam até ser estimulados para permanecer naquela área do esporte, eventualmente até se profissionalizar, né? E também tirando essas crianças, esses jovens da ociosidade. Eu vejo que os nossos centros esportivos, eles podem ser muito melhor aproveitados através da criação dessas escolas e aproveitamento até dos servidores que hoje se encontram na secretaria e que poderão estar atuando nos centros esportivos, inclusive com parcerias que podemos fazer com entidades esportivas. Também com relação ao FADAS, é uma reclamação das entidades, uma reclamação recorrente, que a Secretaria de Esporte, ela decide para onde vai o recurso do fundo do desporto em Sorocaba. A partir de agora não vai ser assim, não vai ser a secretaria de forma unilateral que vai decidir, vai haver um diálogo com as entidades que participam para que possamos fazer a destinação de forma equilibrada, de forma a atender todas essas entidades e não priorizar umas em detrimento de outras. Também vamos modernizar o programa de esportes de alto rendimento, valorizando ainda mais os esportistas. Veja, vamos valorizar o esporte como um todo e não apenas alguns segmentos. Tá certo. Candidata, em 2016, obviamente, pelo menos a senhora tomou conhecimento do plano de governo que estava sendo elaborado e que está sendo colocado em prática nesses anos do qual a senhora está fazendo parte, ou seja, está na condição de prefeita. Eu pergunto, esse que a senhora elaborou, né, caso tenha êxito para colocar em prática a partir do ano que vem, a primeira pergunta é bem diferente? Esse é o primeiro ponto. E quando a senhora se depara com esse plano de governo, ele tem mais possibilidades ou tem mais realidades? Veja bem, ele é bem diferente do programa de 2016, até porque nós tínhamos um cabeça de chapa que ele tinha suas prioridades. Eu não tive muita oportunidade de participar ativamente, a não ser de determinadas áreas, principalmente a área de segurança. Mas eu não estou desprestigiando o plano de governo. Como eu disse, eu sou uma pessoa ética, eu jamais vou me imiscuir nessa seara de desqualificar o que outros fizeram. Lembre-se que a pessoa de bem, a pessoa que está espiritualmente evoluída, ela deve agregar, não desagregar. Eu entendo que, graças a Deus, eu me encontro nesse momento de evolução espiritual. Todas as boas ideias que vierem dos outros candidatos, de gestões passadas, nós não vamos simplesmente olvidar, esquecer, rechaçar
essas ideias. O que vier de bom, a gente vai integrar ao que a gente já tem, certo? Porque o político coronelista, o político arcaico, ele simplesmente desconsidera o que outros políticos, o que outras gestões fizeram, porque ele quer ter uma grife. Eu não preciso de ter uma grife, certo? Eu preciso administrar e administrar bem. Eu não preciso ter o governo, Jaqueline, eu preciso ter uma administração realizadora para a população de Sorocaba. Então, o nosso plano de governo, ele está sendo entabulado, está sendo formatado dentro daquilo que é possível fazer diante de um orçamento e, acima de tudo, dentro de todo o esforço conjunto que a gente vai fazer, inclusive com a Câmara Municipal, para trazer mais recursos para Sorocaba, de instâncias, seja da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, através de emendas, dos recursos que o governo federal pode e deve passar, dos recursos que o governo estadual pode e deve passar, para que a gente possa melhorar o nosso orçamento, que hoje, veja, o nosso orçamento para 2021, eu participei ativamente, não é algo que eu estou falando por acaso, é 3 bilhões e 69 milhões. Esse é o orçamento previsto para 2021. Deus queira que a gente consiga melhorar as nossas receitas, mas veja, o nosso orçamento é de 3 bilhões e 69 milhões, é o que podemos gastar, né? Então temos que melhorar a arrecadação para podermos gastar mais. Fiquei preocupado agora, eu tinha marcado aqui 3 bilhões e 300 mil, então são 3 bilhões e 69 milhões. Parece... São 3 bilhões e 69 milhões. Em 2020, foi estimado o orçamento em 3 bilhões e 300 milhões. Tá certo. Em razão da queda de arrecadação, de todos os problemas decorrentes da pandemia, o orçamento foi reestimado para 3 bilhões e 67 milhões. Nós tivemos uma diminuição muito significativa no nosso orçamento. Tá certo, tivemos um déficit, inclusive, algo em torno de 200 milhões, mas enfim, dinheiro é dinheiro, né? Não é fácil, não é fácil. Mas como que a gente está fazendo, Moreto, para organizar esse orçamento que hoje é deficitário? Nós fizemos o que muitos políticos não fariam, que é repactuar as dívidas públicas junto aos governos federal e estadual, aos nossos credores. Nós suprimimos contratos, reduzimos contratos, fizemos um enxugamento das nossas despesas para que o nosso orçamento ele conseguisse chegar ao fim do ano dentro daquilo que foi projetado. Perfeito, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista aqui, lembrando que daqui a pouco parece um debate aqui, a senhora vai ter 3 minutos para as suas considerações finais, mas isso é para daqui a pouquinho. Vamos lá, rapidinho então. A minha pergunta final, candidato, é a seguinte: a senhora falou há pouco administrar bem ações realizadoras para a população de Sorocaba, e entra no item 12 do seu plano de governo, que é uma cidade com transparência e a participação popular. Essa participação popular, como que se dará? Olha, foi interessante você falar isso, Rodinei. Nós criamos, em dezembro do ano passado, através de uma reforma administrativa, algo que é um fantasma para muitos chefes de executivo, que é a Controladoria Geral. É um órgão que nós criamos e funciona maravilhosamente, que centraliza todos os processos de licitação para serem auditados, ou seja, licitações, procedimentos de corregedoria, procedimentos que tramitam na prefeitura, eles também passam pela controladoria como uma instância de controle, não só legislativo, como no âmbito da corregedoria, porque temos a Controladoria Geral e sob seu guarda-chuva nós temos a ouvidoria
a corregedoria e a auditoria. São instâncias de controle da própria prefeitura. E a controladoria, ela controla, inclusive, o chefe do executivo. Ou seja, se o chefe do executivo, eventualmente, determinar algo que não está em consonância com o padrão da Controladoria Geral da União, o controlador local, ele vai apontar, certo? E isso garante transparência, eficiência para a administração e para a população a certeza de que as ações não são políticas, as ações são ações que estão dentro dos princípios administrativos que norteiam o poder público. Tá certo. Mais uma participação do ouvinte para fecharmos aqui. Lucas Moron, ele disse que mora no Ibiti, ele disse assim: gostaria de entender como vai funcionar o projeto Salve, se você pode me explicar melhor. Ibiti tem algo a ver, viu? Pois não. Lucas, você deve ser meu vizinho lá no Ibiti. Eu moro lá no Ibiti do Passo. Mas vamos lá, Lucas. Esse projeto Salve, ele está dentro de uma reestruturação total da saúde. Eu não estou falando como uma pessoa que não conhece a saúde pública no âmbito da cidade. A rede municipal de saúde. Eu tenho 2 tias que faleceram há poucos anos, que sempre utilizaram o sistema público de saúde local e que moravam com os meus pais, que eram o meu arrimo, eram os meus arrimos espirituais junto com os meus pais, e elas usavam o SUS, usavam aqui a UBS do Maria do Carmo, a UPA do Éden, a UPH da Zona Leste e a Santa Casa. E nós vemos a necessidade, não é para agora, é para ontem, que não conseguimos fazer nesses poucos meses, e principalmente em razão da pandemia, que atrapalhou todos os nossos projetos. Mas o Salve vai reestruturar a saúde, fazendo com que o atendimento nas UBSs, nos postos, seja rápido. Tem que haver um acolhimento. A pessoa não pode chegar num posto de saúde e esperar meses para ter uma consulta quando ela tem dor, quando ela tem um sintoma físico que precisa ser resolvido. Daí o que acontece hoje? Ela vai na UBS e não consegue consulta. Daí ela começa a passar mal. Para onde ela vai? Ela vai para o UPH, ela vai para urgência e emergência. Da urgência e emergência ela começa a ficar solapada, ela começa a ficar com uma demanda muito grande. Daí vai para urgência e emergência e não resolve, porque a urgência e emergência é o paliativo para o momento. Daí certo. A pessoa volta para a UBS e não tem a resolutividade. Então, o Salve vai garantir essa resolutividade de forma que nós vamos qualificar as UBSs para ter um atendimento de acolhimento de imediato, vamos levar as especialidades para os bairros, não todas, mas algumas, para descentralizar as especialidades, aquelas que a gente sabe que tem uma demanda maior, né? Então atenderão não só nos ônibus expressos, como também nas próprias UBSs. E vamos mudar o rito de encaminhamento, que hoje é um rito falho da UBS para a policlínica. E vamos também fazer a nova policlínica. Só para completar também, esse era um sonho meu, a gente ter um centro de referência, um centro de atenção à saúde da mulher, voltado para a ginecologia e prevenção do câncer, onde vai ser anexo ao PH da Zona Oeste. Tá certo. Candidata, fechando agora em definitivo aqui, sob protesto, BRT está aí, é uma realidade. Preciso saber da senhora se temos verba para aprimorar isso, se a verba já está empenhada aí, e a senhora tem aí 3 minutinhos para falar para mais de 485 mil eleitores aptos às próximas, né, datas aí das eleições, se tivermos um segundo turno, além de 15 e 29. Fique à vontade, candidata. Meus amigos da Nova Tropical, minhas amigas, meus amigos de Sorocaba, nossos cidadãos e aqueles que estão aqui, que também são cidadãos do coração, nós não temos o perfil daquele político que promete e que é carreirista, que vem de mandatos, 2, 3, 5, 10 mandatos, não. Nosso perfil é de servidora pública durante 32 anos. Eu sempre trabalhei com metas e com ações. Se não cumpria, eu tinha as minhas chefias
que me cobravam e eu tinha que dar uma satisfação. Eu tenho que dar satisfação para a população, que é o que eu tenho feito. Lógico que existem muitas deficiências. Seria hipócrita, seria ridículo da minha parte eu falar que a gente atendeu 100% dos anseios, dos desejos da população. Não fizemos isso, né? E acredito que nunca, nem eu, nem ninguém vai fazer. Porque as aspirações, as necessidades, elas são mutantes, elas são dinâmicas. Que nós nos comprometemos, dentro do nosso plano de governo e de ideias novas que surgirão, a gente poder fazer aquilo que cumpre ao poder público, à administração pública municipal, atuar dentro de todas as áreas de forma equilibrada a garantir as ações necessárias à população para minimizar o que ela sofre hoje, implementar ações que venham a mudar o paradigma da administração pública. Com relação ao BRT, eu vou falar para vocês de forma muito franca, quem me conhece sabe que eu não fico com firula, que eu fico fazendo jogo duplo. Eu tinha minhas dúvidas quanto ao BRT. Sim. Eu tinha minhas dúvidas quanto ao BRT. Isso em 2017, quando eu assumi em 2017, por 43 dias, essa dúvida eu compartilhei com vários secretários. Em 2018, o ex-prefeito, ele assinou o contrato e, a partir daí, nós tivemos o início das obras em 2019. O que aconteceu em 2018? Se não me engano, setembro de 2018, mas elas estavam muito lentas. Quando eu assumi, em agosto de 2019, gente, as obras estavam praticamente paradas. Então, não havia dinamismo, o fluxo das obras estava muito lento, os comerciantes reclamando com toda razão, pedestres, motoristas, veja o que era para ser um sistema moderno, rápido, tecnológico, estava simplesmente estagnado. Chamei, à época, os nossos secretários, chamei o presidente da URBS, presidente do BRT, Serpo e todos os secretários envolvidos e falei, agora é arregaçar a manga e fazer isso funcionar. A população não pode ficar à mercê de algo que era para ser inovador, algo para melhorar a vida da população e hoje está prejudicando. E vejam que em menos de um ano nós conseguimos, graças a essa ação, que foi uma ação mais firme, por minha parte, nós conseguimos entregar o primeiro corredor em 31 de agosto desse ano. Hoje, existem ajustes ainda a serem feitos para melhorar o BRT, lógico que existe. Isso aí é o constante aperfeiçoamento da administração e do próprio BRT. Mas o tempo de percurso já diminuiu, eu já andei de BRT umas 4, 5 vezes, veja a qualidade do transporte, vejam o terminal Vitória Régia, não fica nada a dever para terminais viários do primeiro mundo. Então, gente, eu digo para vocês, podemos fazer em 4 anos muito mais do que com poucos recursos e com todas as dificuldades experimentadas, nós fizemos em um ano. Isso aí não é discurso. Entrem na internet, vejam as matérias que a gente tem, tudo que foi feito nesse ano de governo. Tá certo, candidata. Ótima quinta-feira, bom dia, obrigado por estar conosco. Um dia abençoado, um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Tá aí, nessa sequência de entrevistas que nós estamos realizando com os candidatos de Votorantim e também da cidade de Sorocaba, hoje foi a vez aqui da candidata Jaqueline Coutinho, que concorre à reeleição na cidade de Sorocaba, participando aqui conosco. Amanhã já temos um outro candidato agendado, não é, Rudney?